todo mundo irmão, cara. Não mata um outro, não faz pro outro que você não quer para você. Mas aí você vai, entra numa família, a família é de um jeito, torce para uma religião, outra torce para outra, aí tem que eliminar a outra, e aí continua o ciclo, que é sobre isso que você estava falando, né, Rafael? É isso? Exatamente. E como é que faz isso, Danusa? Como é que faz isso? Quebra também. Minha percepção, como é que você quebra esse ciclo? Agora nós estamos quebrando, porque nós estamos conversando sobre isso, e quando a gente desencarnar, eu vou falar, amigão, não caio mais na tua pegadinha, me desculpa. Peraí, eu nasci ali, eu fui colocado ali, despertei ali, ainda bem que despertei antes de eu desencarnar para poder chegar aqui e falar, opa, peraí, me conta a verdade. Ou para de mentir para mim. Porque verdade são coisas, né? Verdade é muito louco, mas para de mentir para mim, não me engana mais. Não quero mais ser enganado. Para mim não existe karma individual. Na verdade, seria mais um karma planetário. Porque quando você acha que é sobre você, aí você já está no engano. Na verdade, por que a gente volta? Minha opinião. Porque existe uma questão a ser resolvida no planeta. Por amor, talvez, por né? Amor, no coletivo, né? Exato. Coletivo. Porque houve uma queda Concordo com você. Uma queda de consciência a nível planetário. E para você subir a frequência do planeta, a consciência planetária, você precisa de um número mínimo de pessoas, né? Que entra naquela questão lá do 100º macaco, né? Ou dos 144 mil, que vão elevar a frequência de consciência do planeta inteiro. Uma massa crítica, digamos assim. Uma massa crítica, exatamente. Então, provado cientificamente já. Então, acho que essa questão de falar de karma individual é mais entra na questão da culpa, entra na questão do controle, para que a pessoa ache que é só sobre ela. Então, mas nós temos que ser os macaquinhos que pelo menos vão falar, opa, peraí, alguma coisa não tá legal. Sim. Aí o outro vai falar, opa, também não tá, que é exatamente sobre isso que você tá falando. Gente, nós estamos falando essa questão do macaco, depois pesquisem, vocês vão entender qual é essa história, né? Da macaca que lavou a batata, né? Que tirou a areia da batata, né? Conseguiu influenciar inclusive, outras populações de símios que nem na mesma ilha estavam. Porque era um arquipélago, era no Japão, foi isso, né? Eu acho que era... acho que o Austrália, não sei, era um arquipélago. Então, de uma ilha aconteceu isso, de uma macaca lavar a batata e não comer ela com areia, os outros começaram a lavar também, e viram que depois numa outra ilha o macaco não saiu nadando para ir na outra ilha e ensinar os outros macacos. Foi exatamente isso. Tipo, ela como se fosse um messias da espécie lá, ela deu um despertar coletivo. Deu um despertar coletivo. Exato. Será que nós estamos macaquinhos aqui que estamos pelo menos trocando? Porque o lance é trocar, né? Por isso que é legal esse podcast, essas coisas, porque a gente troca informação, né? Mas eu anotei aqui que você falou das 4 consciências que caíram aqui e esqueceram quem era. No livro Alien Interview, que fala de uma enfermeira, né, que esteve na Área 51, entrevistando um dos seres que foi resgatado lá no acidente de Roswell. Opa! Eu vou te mandar, eu tenho ele. Tá. E lá na entrevista com a extraterrestre, ela fala que há cerca de 6 mil anos atrás teve um conflito aqui, né? Então ela é um Grey, né? E aí os Greys que estavam envolvidos nesse contexto, eles se acidentaram aqui no planeta Terra e não conseguiram voltar para corpos de Greys. Esse local que eu estava era uma tipo de uma apresentação, era um grande salão onde eles estavam falando de vários assuntos. E esse era um assunto que tinha sido exposto lá, inclusive. E eles não conseguiam... esses seres estavam dando depoimento nesse local. E eram Greys? Ou não? Não, eles não eram Greys, não. Não lembro, mas não eram. Isso que você falou tá nesse livro. Como é que é o nome do livro? Alien Interview. Ela é uma enfermeira, a Matilda O'Donnell, se eu não me engano. É aquela que... Eu vi um vídeo, não faz muito tempo aí. Tem um vídeo... Alien Interview e tem o livro, é diferente. Voltou à tona esse negócio de Roswell agora, né? Acho que tem uma outra... Então, esse caso aí é interessante, porque ela entrevistou, no caso, ela teve um protocolo para poder pegar um relato desse ser. Essa enfermeira? Sim. Não, essa enfermeira foi contratada lá pelos oficiais americanos. Para cuidar de um dos seres lá. Para entrar em contato com o ser, porque foi a única pessoa que a entidade conseguiu conversar, assim, aceitou conversar com ela, outras pessoas não conseguiram. Ela conseguiu decodificar, porque eles falavam por telepatia.
Talvez por essa essência Ela dela. era empata, então. Ela era, Sim, tipo... Ela, eu acho que os outros não conseguiam ela tinha a captar anteninha isso. dela, mas bem... Então foi a que melhor conseguiu alinhar ali a comunicação. Então ela foi recrutada e aí ela entregou, teoricamente, ela teria entregado um calhamaço com todas as entrevistas para um jornalista do fenômeno ufológico lá nos Estados Unidos, e ele publicou, né? Só que esse nome Matilda O'Donnell foi um nome fictício que ele deu para ela, porque na verdade o nome dela era outro, mas ela pediu para preservar a identidade dela. Mas é muito interessante o conteúdo do livro, né? E fala inclusive disso, de que teriam muitos Greys aqui, ela, se eu não me engano, 6.000 Greys, não sei, era um número alto de Greys que se acidentaram aqui, que até hoje estão encarnando como humanos, e eles não podem fazer nada, porque eles que precisam se lembrar. Só que aqui no planeta Terra, inclusive esse livro fala disso, ele tem um campo que interfere, né, nas nossas consciências, que não deixa que a gente tenha plena consciência do que acontece, ou que a gente se lembre, né, quem realmente somos, e por conta disso que esses Greys, quando perderam os corpos físicos, entraram no ciclo de reencarnação da Terra e não conseguem se lembrar quem são. Mas então, talvez seja esse o jogo. Eles desencarnaram aqui. No ato da desencarnação lá, a alma, vamos dizer, não consegue retornar para o local que seja. Ou para a nave-mãe. Para a nave-mãe. Porque, cara, entra no ventre de uma mulher, na hora da concepção, nasceu como humano. Isso é curioso. Sim. Porque, assim, vamos falar a verdade. A gente está falando de coisas muito amplas aqui, né? Quem está assistindo bastante. Pode falar, ó. Nossa, maluco, que viagem. Maluco pra caramba. Que viagem. Mas, se a gente for... Mas tem embasamento. Tudo que nós estamos falando aqui, quem quiser, é só pesquisar também. Pesquisa que vai achar. Pesquisa que vai achar. Né? Hoje tem subsídio para isso, né? Primeiro, mas não tem essa terra. Pô, pesquisa. É só pesquisar. E também, eu até conversei outro dia com... Se já falaram que existe a área 51, se já mostraram lá que existiu mesmo, que tem... O Lodacos, né? Vocês conhecem o Lodacos? Ele falou sobre essa questão. O professor Jefferson Souza esteve dentro da área 51. Esse livro é muito brasileiro. Bom, inclusive, eu dei uma lida nele já. Eu não sabia, nunca vi isso. Sim. Relatório Alfa? Tem vários desenhos aí. Esse livro. Não, o professor Jefferson Souza, ele chegou a publicar livro lá nos Estados Unidos, né? Foi preso porque ele começou a denunciar o que ele tinha visto nos projetos secretos. O neurocirurgião lá de Varginha agora, que saiu um monte de vídeo desse cara agora, ele não veio a público falar que ele viu o serzinho? Acabou, pronto. Então, agora que as pessoas quando chegam perto de acharem que vão perder o corpo físico, vão falar de desencarne, resolvem falar, né? Se abriu bem nos aviários, hein? O que será, hein? Nos brothers. Tem um penteado parecido, né? O nariz parecido. Sou meio um ararinho. Foi uma descoberta que não faz muito tempo, não. Mas já que vocês falaram sobre isso aí, essa questão que envolve o Brasil, a gente tem relatos, a gente está falando de karma, tudo, espiritualidade tem a ver, mas a gente tem relatos no mundo inteiro de experiências, situações que ocorrem. Mas as que a gente tem no Brasil, elas muitas vezes, tá? Isso que vaza, fica limitado só ao fenômeno de Varginha. E já conversei com outras pessoas, disseram, o que aconteceu lá foi numa escala bem menor do que várias outras coisas que já aconteceram, né? Sim. E por que esse caso gerou tanta repercussão, gera até hoje, e as pessoas envolvidas param de falar de repente. Aí daqui a pouco aparece um médico e fala, mas que nem as meninas lá, hoje elas não falam muito, sabe? Uns falam que esse ser que foi capturado, na realidade, era um pet, tipo uma laica, Jefferson, né? Então, o professor Jefferson, ele falou que os seres de Varginha eram seres robôs biológicos, que foram construídos por outra raça, para a inspeção aqui do planeta mesmo. Assim, era nível científico. Eles vieram para coletar amostras. Sem muita inteligência. Pouquíssima inteligência. Não é inteligente. Na verdade, assim, se você colocar inteligência por inteligência, eles têm uma inteligência programada. Eles têm o cérebro, é uma IA. É uma IA. Assim como eu estava num podcast uma vez, eu estava falando sobre aquela questão de seres que passam a porta, somem, vão para as naves e tal. Sempre o determinado tipo de combustível deixa um cheiro de ozônio no ar.
Aí eu tô assistindo um dia, o cara falou que quando entrou um Grey no quarto dele do nada, tava um cheiro de ozônio que ficou, por quê? Deve ser o mesmo tipo de tecnologia que transporta tanto um ser desse biológico, com a biologia deles lá, que são realmente robôs, né? Se você pensar, o nosso corpo é uma máquina que entrou também alguma coisa, funciona biologicamente. O que nós estamos falando aí nós entraríamos numa outra coisa. A nossa essência, ela vem de uma outra coisa. Esses caras, eles têm, esses Greys aí, ou algum tipo de Grey, eles têm o cérebro que funciona por uma IA, aí seria uma mente colmeia, na verdade, por uma mãe que determina o que, e cada um vem com uma missão. Tipo, eu vou lá só pegar aquele cara lá, vou abduzir, o outro, eu vou pegar uma amostra de solo, um geólogo, um biólogo, não sei. Eles trazem coisas muito específicas cada um. Isso já foi falado, agora sobre Varginha eu nunca tinha escutado isso. Existe uma pequena diferença dos seres de Varginha, porque eles são IA mesmo, são robôs biológicos, e os Greys baixinhos, também informação do professor Jefferson Souza, são clones do alto. Então, por exemplo, o Grey super alto vai lá, faz 5 clones dele e coloca 10% da própria consciência dele em cada um deles. Então, eles não têm livre-arbítrio, porque a consciência deles é coletiva juntamente com o Grey alto. É a mente colmeia. É mente colmeia, exato. Até o processo que você falou colmeia, né? Isso que você falou como... Eles são autônomos, então. Não, eu vou comprar esse livro. Eles seriam autônomos, porque, por exemplo, assim, a gente sabe que na colmeia mesmo, você deu essa simbologia, o formigueiro lá, tem uma rainha... Os pequenos rainha... não são autônomos. Imagine que, vamos supor, existe um Fael gigante que fez 5 Faels pequenos. E aí você tá aqui no podcast, aí do nada você fala assim, não, eu vou embora. E nada te segura. Por quê? Porque o Fael grande tá mandando você embora. A fonte, no caso. A fonte. Exato, eles não têm livre-arbítrio nenhum. Tanto é que os Greys que hoje trabalham com os répteis aqui no controle do planeta são Greys rebelados, porque eles se rebelaram contra esse sistema de mente coletiva. Entendeu? E aí eles são chamados de Greys caóticos, porque eles trabalham aqui junto com os répteis. E os Greys que operam, né, do planeta deles, eles seriam positivos, né, trabalham em conformidade com a federação. Então você tem tanto Greys positivos quanto negativos. Porque você sempre pega alguém falando que todo Grey é do bem, e outro falando, não, todo Grey é do mal. Não, tem de tudo. Eu nesse ponto aí, eu concordo que existem amplas possibilidades. Assim como humanos têm... Se atravessar a rua aqui, você vai achar um cara terrível, e você atravessa, você vê como um cara quase santo. Isso é verdade. Se dentro do nosso espaço, eu acho que isso vale para toda a tipologia. Eu concordo. Sim. Tem muita coisa aí fora. Não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar. Sim. E a questão das simbologias, tá? Eu acho que vocês gostam de falar sobre a antiguidade, sobre as conexões e sobre simbologias. A Danusa colocou um termo aqui que são as árvores do Éden. Explica para o pessoal o que significa isso.